Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, como vai você? Começa agora o Caldo de Cultura. E neste programa nós vamos falar de William Shakespeare. Cumprindo o nosso dever, que é o de cuidar da proteção de nosso país. Você vai viajar por dentro da mente de Leonardo da Vinci. Vai conhecer a nova sessão infantil da Biblioteca Pública do Paraná. E as críticas de cinema com Marden Machado. Tudo isso agora, não saia daí, o Caldo de Cultura já está no ar. O Caldo de Cultura está no Museu do Holocausto, no bairro Bom Retiro, em Curitiba. Ele é o primeiro do país com este tema. Foi inaugurado no ano passado e aberto ao público em fevereiro deste ano. Mais de 10 mil pessoas já passaram por aqui, a maioria delas estudantes. O museu tem dois grandes objetivos. O primeiro objetivo tem a ver com a questão da memória, focarmos na memória dessas vítimas que passaram por essas atrocidades ali há 70, 80 anos, nem é tanto tempo atrás assim. Através das histórias pessoais, nós relembramos essas vítimas, incluindo aqueles que sobreviveram e que reconstruíram suas vidas aqui no Paraná. O outro ponto importante tem a ver com o fato de mostrar o Holocausto como um exemplo de intolerância, de discriminação, de racismo, de preconceito, coisas que a gente vê na nossa cara hoje em dia, em pleno século XXI. Mostrar no exemplo do Holocausto o que pode acontecer se a gente continuar achando que a discriminação, a intolerância, o preconceito são coisas banais. Na entrada do museu, voltamos para o ano de 1933, quando na Alemanha houve a grande queima de livros, principalmente nas cidades universitárias, um ataque do governo nazista aos intelectuais que eram contra o regime adotado no país. A gente costuma contar para os nossos visitantes a história de um poeta alemão chamado Heine. Viveu mais de um século antes dessa história da queima dos livros, e a gente conta essa história justamente por essa questão da história ser cíclica. Ele era uma pessoa que criticava muito a sociedade, ele foi censurado, e num determinado momento, como ele gostava muito de história, ele escreve uma peça de teatro com uma frase que vai ficar muito famosa, vai ser utilizada até hoje, e ela diz justamente isso, que um povo que queima livros, cedo ou tarde, vai acabar queimando pessoas. O Heine não sabia que 112 anos depois dele ter escrito esse livro, ele já tinha falecido, claro, o nome dele estaria nessa lista proibida, os livros dele estariam sendo queimados, e menos de 10 anos depois dessa queima de livros, sim, estavam queimando pessoas. E perguntamos se o Heine era uma espécie de um profeta, alguém que viu uma bola de cristal, que adivinhou o futuro, e não é nada disso. O Heine só era uma pessoa que conhecia a história e sabe da importância da história, e sabe que a história é cíclica, que as coisas voltam a acontecer, e é justamente um dos objetivos aqui do museu, fazer com que os visitantes conheçam essas histórias, possam ficar com as anteninhas ligadas e detectar a censura, lutar pela liberdade de expressão ali no início, porque tudo isso é o começo. Se a gente não detectar isso e não lutar contra esse tipo de coisa no início, daqui a pouquinho vão começar a queimar pessoas. Nas paredes do museu, também vemos como foram os anos seguintes. Os ataques à população judaica ficaram mais intensos, presentes em propagandas, capas de livros didáticos, materiais que hostilizavam os judeus. Episódios como a Noite dos Cristais, que ocorreu em 1938, quando sinagogas e outros locais relacionados a pessoas judias foram queimados, também são lembrados no museu. O governo nazista marcou a Alemanha. O regime aumentou consideravelmente os índices econômicos do país, uma situação que terminou com a entrada da Alemanha na Segunda Guerra Mundial em 1939. Logo com o início da Segunda Guerra Mundial, o governo alemão começou a baixar uma série de decretos.
Um deles determinava a criação de bairros específicos para judeus morarem, os guetos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre tudo isso, mas agora confira a exposição Por Dentro da Mente de Leonardo da Vinci. A exposição é de um artista, mas aqui dentro nada de pinturas, nem esculturas. Estamos falando de Leonardo da Vinci. Nós estamos querendo mostrar com a nossa invenção Por Dentro da Mente de Leonardo da Vinci mais o lado inventor dele do que não só pintor, como a maioria das pessoas conhece. Da Vinci nasceu na Itália em 1452. Viveu na época do Renascimento e, por atuar em várias áreas do saber, é considerado um profissional multifacetado. A obra Mona Lisa todo mundo conhece. O que nem todos sabem é que Leonardo da Vinci não era só pintor. Além de artista, também era engenheiro e um inventor incrível. Uma das peças mais importantes é a bicicleta, que apesar de ter rodas de madeira, é muito semelhante ao modelo que temos hoje. Além da bicicleta, a exposição reúne réplicas de outras invenções que serviram de base para equipamentos que usamos hoje. Essa peça, chamada de parafuso aéreo, é considerada a ideia precursora do helicóptero. Outra criação importante é o planador, que deu origem à asa delta. Tem muita madeira, tecido em algodão, barbante, alguma coisa em ferro, que eram os materiais que ele tinha disponível na época, né? Então o Leonardo ele viveu na época da Renascença, então uma grande efervescência cultural e científica que a Europa estava vivendo nesse momento. Talvez se ele tivesse à disposição coisas que nós temos hoje, como a borracha, materiais mais maleáveis, poderia ter avançado mais. Pode ser, né? A gente sempre vai estar vivendo nessa suposição, mas pode ser que ele tinha avançado bem mais nos seus estudos, né? Porque ele sempre foi percebendo a necessidade que tinha, analisando tudo. Então pode ser que ele teria avançado, a gente teria coisas muito mais evoluídas hoje, com um gênio, com a mente de Leonardo da Vinci. Grande parte do público que visita a exposição é formada por estudantes e sempre há quem se surpreenda com a atração cultural. A bicicleta, assim, né? Que eu não sabia que foi ele que tinha criado a bicicleta e é bem legal, porque é diferente. Eu achava que ia vir mais negócio de anatomia e os quadros dele mais do que as invenções em si. Eu gostei das ideias de Leonardo da Vinci tinha naquela época, não só artisticamente, mas também historicamente, matematicamente. Você já sabia que ele era inventor além de artista? Não, eu descobri isso hoje mesmo. E no próximo bloco, continuamos nosso passeio pelo Museu do Holocausto, mas também vamos falar de William Shakespeare e da nova sessão infantil da Biblioteca Pública do Paraná. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Durante a Segunda Guerra Mundial, um decreto do governo alemão determinou que os judeus morassem em guetos. Lá eles viviam sob condições de miséria. Foram criados cerca de 1000 guetos. Na época, a ação era considerada uma medida provisória, enquanto as lideranças nazistas não decidiam como fariam a remoção das pessoas judias do país. Neste setor do Museu do Holocausto, o visitante vai poder conhecer um pouco da vida nos guetos. Aqui, nesta tela, o visitante vai poder tocar e escolher um gueto. Aqui ele vai conhecer a história, também pode saber um pouco do cotidiano, né, as lideranças. Tudo nesta tela, basta tocar que a história já começa a aparecer. Dos guetos para a chamada Solução Final, o plano de extermínio de todos os judeus da Europa. Nesta sala do museu, encontramos objetos, peças e roupas que ajudam a contar a história do Holocausto. As peças do museu são doações de famílias e de sobreviventes que vieram se refugiar no Brasil, mas também foram doadas por museus internacionais. Durante o passeio pelo museu são contadas histórias das pessoas que foram donas de cada um desses objetos. Personificar o Holocausto é uma ferramenta pedagógica. O museu ele tem esse intuito
voltado à educação, e é uma forma de aproximar essas histórias desses jovens que visitam todos os dias aqui o museu. Falar sobre 1 milhão, 2 milhões, 6 milhões, a gente não tem condição de quantificar, a gente não tem ideia do que significa isso. Mas quando a gente conta uma história específica de um jovem, da idade daqueles alunos que passou por tudo aquilo que ele passou, que tinha uma vida relativamente normal antes do Holocausto, que passa por tudo e que num determinado momento ou é assassinado ou acaba sendo o único da família a sobreviver, a gente causa essa empatia. É muito mais fácil a gente transmitir esses valores da luta contra a intolerância e o preconceito. Uma das histórias é a da dona desta bonequinha, a menina Sofia. A menina Sofia, o nome dela era Sofia Borovska Horowitz. Ela tinha 12 anos de idade. Num determinado momento, ela e os pais, ela era filha única, ela ganha dos pais uma boneca. E essa boneca passa a ser um objeto importante para ela, ela gosta bastante de brincar com aquela boneca. E num determinado momento, claro, quando os alemães invadem a Polônia, chegam até a sua cidade, e ela com os pais são obrigados a tentarem sobreviver dentro de um gueto, o gueto que fica na cidade de Cracóvia, na Polônia. Num determinado momento, esses nazistas obrigam a família dela, inclusive ela, a deixar o gueto, a ir para um campo de trabalhos forçados, relativamente próximo ali a Cracóvia. Eles saem e a Sofia, antes de sair, deixa escondido com uma vizinha que ela tinha não judia, essa boneca e alguns outros objetos. E ela sai com os pais. Depois ela se separa dos pais, os pais acabam sendo assassinados e de 4 a 5 anos depois, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, ela já tem uns 17 anos, ela junta forças para voltar até Cracóvia para ver se ela encontrava algum parente, algum tio, um primo. Ela não encontra ninguém, ela só encontra a boneca. Ela acaba indo para os Estados Unidos, ela se casa, tem filhos, netos, e os netos começam a cobrar dela: vó, porque a senhora não doa essa boneca para algum museu, para algum lugar? E ela não queria. Dona Sofia achava muito importante, era o único objeto que ela tinha para se recordar dos pais, da infância. Até que ela já estava numa idade bastante avançada, já bem velhinha, e ela resolve doar a boneca para o Museu do Holocausto, que fica em Washington, nos Estados Unidos. E lá em Washington foi obtida a autorização e lá foi feita essa réplica idêntica da boneca da Sofia, que está aqui hoje no Museu do Holocausto. Bom, daqui a pouco nós continuamos o nosso passeio pelo Museu do Holocausto, mas agora conheça a nova sessão infantil da Biblioteca Pública do Paraná. Confira. Uma pausa na brincadeira para ler um livro. A pequena Bárbara, de 6 anos, não dispensa a hora da leitura. Ela adora folhear as páginas de contos infantis e praticar as sílabas, que aprendeu na escola. Você gosta de ouvir as historinhas também? Gosto. Que tipo de história? Os de contos de fadas, de histórias reais. Para o pai da menina, é importante mostrar que a biblioteca é um lugar de aprendizado. Eu quis trazer ela aqui para ela conhecer o ambiente, saber o que tem disponível para ela, né? E assim, ela está começando agora a ler, está começando a estudar, e eu quero que ela procure a biblioteca sempre para pesquisa, né? Assim, para se divertir, para, né, passar um momento de prazer, mas também quando ela precisar de alguma coisa, de alguma, né, dado mais, né, para pesquisa, para trabalho, ela sabe que tem disponível também na biblioteca pública, né? A seção infantil da Biblioteca Pública é um dos setores mais visitados. O espaço foi reformado para dar mais opções de entretenimento para as crianças e deixar mais aconchegante a sala da hora do conto. E para os pais também é um espaço de convivência. Então, quando os pais vêm aqui com os filhos, para que eles tenham um espaço agradável, um espaço bonito, né, que é o que ficou um espaço mais bonito, mais agradável e maior. Então, tudo isso é para oferecer um serviço de melhor qualidade. Lugares para a contação de histórias são cada vez mais comuns. Mas será que ouvir contos durante a infância realmente incentivam a leitura? Para essa especialista, é fundamental que os pais, a escola e até mesmo a biblioteca ofereçam para a criança qualquer forma de aproximação com os livros.
É uma iniciativa que não deveria se restringir a espaços públicos. Dentro de casa, os pais deveriam contar muito mais histórias para os seus filhos. Aproveitar os momentos de interação com as crianças e fazer momentos de contação de história. Olá, o Caldo de Cultura continua aqui no Museu do Holocausto. E antes da gente terminar a nossa visita por aqui, vamos continuar a falar de literatura. Chegou a hora de você conferir a reportagem sobre William Shakespeare. William Shakespeare é um famoso escritor inglês que viveu na segunda metade do século XVI e no início do século XVII. O teatro foi o que o consagrou. Shakespeare escreveu cerca de 38 peças de teatro, entre elas Macbeth, que esteve em cartaz em Curitiba. A minha maior recompensa é servi-lo com lealdade. Estamos apenas cumprindo o nosso dever, que é o de cuidar da proteção de nosso país e de nosso muito amado e glorioso rei. Macbeth traz para o palco histórias de ambições e de ganâncias. O espetáculo em cartaz em Curitiba, dirigido por Gabriel Vilela, teve apenas a atuação de atores homens. Marcelo Antoni no papel de Macbeth. Quem vai além não é homem. E Cláudio Fontana como Lady Macbeth. Seus planos para mim. Quando se atrevia a ir em frente, aí sim você era um homem. Pela ambição, não torna alguém um homem de verdade. E no próximo bloco, o passeio pelo Museu do Holocausto continua e também tem as críticas de cinema com Marden Machado. Não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Duas estreias esse final de semana em Curitiba. A primeira delas, um policial, Marcados para Morrer, que segue aquele molde já conhecido, utilizado em filmes como Cloverfield, o Monstro, Atividade Paranormal, A Bruxa de Blair e também Poder Sem Limites, aquele em que é uma câmera na mão em contínuo movimento, diversos formatos de câmera, câmera de celular, câmera de carro, câmera oculta, o que você quiser. Neste filme, são dois policiais fazendo aquela rotina de fiscalização, né? Aquela ronda diária na cidade de Los Angeles. E um desses policiais, vivido pelo Jake Gyllenhaal, que também é um dos produtores do filme, ele é obcecado por documentar tudo, então está sempre usando a própria câmera do carro, como também uma câmera pequena que ele carrega na mão e uma microcâmera que ele tem instalada aqui na camisa, na altura do bolso. E o filme inteiro você acompanha através dessas imagens que são capturadas por essas câmeras todas. É um filme policial típico, com aquelas rondas, batidas, eles investigando chamadas que são feitas para a delegacia ou suspeitas que são levantadas por conta desse trabalho nas ruas, o envolvimento com tráfico de drogas, tráfico de armas, tudo isso tentando passar o máximo de fidelidade ao trabalho diário de um policial de uma cidade grande, como é o caso de Los Angeles. Paralelo a isso, você fica sabendo um pouco da vida pessoal da dupla de policiais. O filme inova em alguns aspectos, mas, no geral, é um policial com todos os elementos típicos de um policial, não mais do que isso. Para aquelas pessoas que já estão um pouco cansadas dessa fórmula de câmera na mão, acompanhando tudo o tempo todo, pode até se revelar um pouco desgastado, um pouco até sacal. Mas existem algumas pegadas interessantes na trama policial apresentada e o filme tem algumas reviravoltas interessantes. Mas a melhor estreia desse final de semana é um filme chamado Argo, terceiro filme dirigido pelo ator Ben Affleck, que é mais conhecido pelos trabalhos dele como ator, mas que vem se revelando um excelente diretor. Os três filmes que ele dirigiu até agora, o primeiro, O Medo da Verdade, depois A Atração Perigosa e esse terceiro, Argo, revelam um diretor extremamente talentoso e que vem melhorando a cada filme. Argo parte de uma história real, uma história que só foi revelada há muito pouco tempo. Em 1979, quando houve a mudança
no comando do Irã. O Shah Reza Pahlavi foi deposto e fugiu para os Estados Unidos e o Ayatollah Khomeini tomou o poder. Houve uma revolta contra o governo americano, contra o povo americano, que deu asilo ao Shah Reza Pahlavi. E em 79, na época, o presidente americano era o Jimmy Carter, a embaixada americana foi invadida e todos os que estavam dentro da embaixada foram mantidos em cativeiro, reféns dos iranianos durante mais de um ano naquele período. E 6 funcionários da embaixada conseguiram escapar durante essa ocupação e se refugiaram na casa do embaixador canadense lá em Teherã, lá no Irã. E o filme gira em torno de uma ação de resgate desses 6 americanos que estavam escondidos na casa do embaixador canadense. E é utilizado, depois de muitas ideias sugeridas, as mais esdrúxulas possíveis para tentar resgatar com vida esses 6 americanos, um dos agentes da CIA tem a ideia de simular a produção de um filme de ficção científica que seria rodado lá no Irã por conta das suas locações exóticas, e há todo um envolvimento de um produtor hollywoodiano. Se pega um roteiro que se adapte bem à premissa da história que eles querem contar, e é em torno dessa operação de resgate, que o filme acontece. Como um dos chefes da CIA diz, todas as ideias são ruins, mas essa era a melhor das ideias ruins que eles tiveram. Então eles põem em prática esse plano, um plano que é tão mirabolante que chega a parecer coisa de cinema, mas na realidade aconteceu como é mostrado no filme. O Ben Affleck conta com um elenco fabuloso, que tem Alan Arkin, tem também o John Goodman, tem o Bryan Cranston e ele próprio como o responsável pela tentativa de resgate, e se revela um grande ator quando é dirigido por ele próprio. Ele que é um pouco limitado e chega quase a canastrice quando é dirigido por outros diretores, quando ele próprio se dirige, ele funciona muito bem. Argo é um grande filme, um filme que merece ser visto até pelo inusitado da história que ele conta. É a melhor pedida para esse final de semana. Todos os domingos ocorrem no museu visitas guiadas, mas durante a semana o público também pode passear pelo Museu do Holocausto. Não tem a figura do guia, mas o visitante não vai se sentir perdido não. O museu disponibiliza recursos como este telefone. O visitante só precisa clicar neste botão que o telefone começa a contar a história. Neste caso, a gente vai ouvir a história dos justos, pessoas de qualquer etnia, raça ou religião que ajudaram os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Nestas mantas brancas estão os nomes de milhares de pessoas que ajudaram os judeus em diversos países, os justos, segundo a tradição judaica. Existe uma frase importante no Talmud, que é um livro importante para o judaísmo, que diz que quem salva uma vida é como se tivesse salvado toda a humanidade. Baseado nessa frase, o Museu do Holocausto de Jerusalém, chamado Yad Vashem, começou desde a década de 50 a buscar e a homenagear todos os não-judeus que arriscaram as suas vidas e as vidas das suas próprias famílias para tentar salvar vidas de judeus durante o Holocausto. Desde essa época, aproximadamente 24 mil pessoas já foram catalogadas, homenageadas, receberam o título de justos entre as nações. Antigamente plantavam-se uma árvore para cada um desses justos. Hoje em dia existe um jardim em Jerusalém com o nome de todos eles, e dentre esses quase 24 mil justos estão o nome de 2 brasileiros, uma paranaense, Dona Araci Guimarães Rosa, Araci de Carvalho Guimarães Rosa, esposa do escritor e diplomata Guimarães Rosa, recebeu essa homenagem na década de 80, porque durante o Holocausto ela conseguiu salvar a vida de dezenas de judeus, dando vistos nos passaportes desses judeus, mesmo o Itamaraty, mesmo o governo Vargas, proibindo esse tipo de visto. O outro
brasileiro, o embaixador Luiz Martins Dantas, embaixador do Brasil em Paris, que nessa mesma estratégia conseguiu salvar a vida dessas pessoas. No museu também nos deparamos com depoimentos de pessoas que sobreviveram ao Holocausto e podemos perceber como foi a vida delas no pós-guerra. É um momento muito traumático para muitos sobreviventes, muitos inclusive não aceitavam e perguntavam por que eles tinham sido escolhidos por Deus ou por quem quer que seja para sobreviverem, por que outras pessoas da família não sobreviveram, por que elas sobreviveram. Um momento de bastante dor, um momento chamado de retorno à vida, justamente porque essas pessoas tiveram oportunidade de reconstruir as suas vidas, voltavam para suas cidades, para suas aldeias, para buscar parentes, conhecidos. Na maioria absoluta das vezes não encontravam ninguém, eram os únicos sobreviventes de suas famílias. Para muitos, como a gente diz, o Holocausto começa justamente quando ele termina, porque é justamente nesse momento que essas pessoas se dão conta, ao voltar para casa, tudo aquilo que tinha acontecido, a magnitude de tudo, e que a partir daquele momento elas deveriam recomeçar a vida delas em algum lugar. Muitos aguardam meses, anos em campos de refugiados, aguardando a possibilidade por alguma autorização para irem para os Estados Unidos, para Israel, para o Brasil, para a África do Sul, enfim. Ali nesses campos de refugiados se casam, têm filhos, mas não querem ficar ali, querem encontrar com parentes que já estão em outros lugares ou reconstruir suas vidas em outros continentes. E é dessa forma que chegam aqui ao Brasil centenas de sobreviventes, incluindo aqui ao Paraná, cerca de 90 sobreviventes. Por algum motivo, cada um com o seu motivo, acaba escolhendo aqui o Paraná como o seu novo lar. As homenagens não param por aí. Os que se foram são lembrados nesta escultura com pedras. Segundo a tradição judaica, pedras são levadas aos túmulos no lugar das flores, pois elas simbolizam algo que é mais duradouro. Por fim, somos convidados a refletir. Será que a morte impulsionada pelo preconceito só ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial? Neste painel temos outros exemplos de violências geradas pela intolerância, casos no mundo inteiro e até mesmo no Brasil, como o massacre no Carandiru em 1992, a chacina da Candelária em 1993, a morte do índio Galdino em 97 e os ataques homofóbicos na Avenida Paulista em 2010. E até hoje nós vemos pessoas sendo discriminadas pela cor da pele, pela orientação sexual, pelo time que torce, enfim, como se a gente não tivesse aprendido nada, nenhuma lição do Holocausto. Então tem muito a ver com a questão atual também, é conhecendo a história que a gente evita que ela possa voltar a acontecer nos seus aspectos mais sombrios. E daqui do Museu do Holocausto, Caldo de Cultura se despede. Gostou do programa? Se você quer rever esta edição, basta acessar o tv.fpr.br. Na nossa página na internet, você também encontra os outros conteúdos do nosso canal. Bom, eu fico por aqui. Uma boa semana para você e até a próxima.